Quando eu acesso um dado conhecimento, uma revelação que for, ela estará na pauta daquilo que consigo tocar enquanto a minha disposição íntima. E quando falamos de algo que alcanço, passa por uma libertação da paixão que me permite o benefício daquela verdade, visto que a verdade, ela sempre liberta. E quando nós somos alcançados por uma revelação que vem da gema verdadeira, que promana do próprio Cristo, ela tem um efeito desobsessivo sobre nós per si e libertatório. Mas nem sempre vou estar preparada para ouvir a verdade e poder viver o caminho de libertação que ela me divisa. Conforme vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No tópico 11, última parte, quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. E Jesus, ele repetiu isso várias vezes, indicando que nem todos teriam condição de compreender determinada verdade. Em sendo assim, mostra que há verdade e verdade. Aquela que pode ser mostrada para mim, porque eu dou conta do tranco, das consequências daquilo, e tem verdade que precisa estar vedada, porque eu ainda não alcancei o domínio da minha emoção. Quando nós estivermos perambulando pela Terra até chegar aqui, no mundo primitivo, e em sendo assim poderíamos considerar um orbe que estivemos antes, primitivo, para depois vir para um de prova e expiação, ou poderíamos dizer de aqui mesmo, quando há milhões de anos atrás ainda estávamos num orbe primitivo e que éramos, em cada período, a melhor espécie que ali se encontrava, ali estávamos, numa fase de desenvolvimento distinto, que era requerido de nós para sobreviver a uma necessidade de alimento, de sono, de procriação, e que, por repetição, nós íamos fazendo as consolidações do instinto, que demorou um longo período, porque não é algo que Deus entrega pronto para nós, mas são construções que fazemos da repetição que empreendêramos. E vai ocorrer de que naquele mundo primitivo supracitado, o progresso significava esse instinto que ia sendo elaborado e vivido. Mas, ao passarmos para um orbe de prova e de expiação, já temos o envolvimento da inteligência, que é um passo à frente em relação ao instinto pelo instinto. E nesse contexto,
o raciocínio e esse arregimentamento neuronal que nos dá o pensamento contínuo e a pesquisa, a transmissão de conhecimento, o aprimoramento tecnológico, isso vai me dando a capacidade da consciência de mim mesma que passo a ter ao adentrar a razão, que é o superestado do pensamento contínuo, e ao mesmo tempo a diferenciação do bem e do mal, enquanto uma escolha que posso fazer e que vai me convidar para usar essa inteligência para sobrepor o instinto. Em sendo assim, quando nós adentramos essa arena racional, eu precisarei dar conta de usar o que detém de conhecimento para fazer valer sobre o impulso instintivo. E vai acontecer de que isso nem sempre é simples devido ao atavismo que nós trazemos, conforme o Joana de Anjos coloca na série psicológica, em que experiências transatas que vivêramos repetida vez ao longo de evos estão engemadas em nós e vai ser o mais fácil retomar aquele padrão primitivo e bárbaro que vem na forma desse impulso, esse atavismo, e que, para que eu possa fazer valer inteligência sobre isso, eu vou ter que contar com a boa vontade da repetição mesmo, conforme foi para o instinto se estabelecer. Porque agora, detentora de raciocínio e estudo, preciso usar o que tenho de conhecimento para vencer a minha paixão, o meu instinto do egoísmo, do orgulho, competição, que são os egrégios daquilo que vivi antes e que vão tentar continuar acontecendo. Daí, usando a minha vontade, que é o motor que faz com que eu tome a decisão correta, que eu tenha intrepidez, coragem para decidir, que eu tenha essa audácia, essa intrepidez para fazer o que preciso. Essa vontade mesmo, ela vai me dando essa condição de fazer o meu desejo sobrepor o meu impulso instintivo. Porque pode acontecer de eu saber o que devo fazer, mas não me predispor a trilhar aquele caminho, ou achar difícil, exigente, ou incompatível comigo. Daí, mesmo sabendo o que é bom, o que preciso fazer, poderá acontecer de não estar aberta para abraçar o que aquilo implica. E é um movimento solitário enquanto uma proposta daquilo que vejo e que tomo a dianteira para fazer acontecer. E este é o motivo da cautela que temos que ter com o aplauso do mundo, porque ele é enganoso. Na verdade, nós precisaremos esperar a nossa recompensa de Deus mesmo. Quando Jesus ele ia ali por Jerusalém, que estava na prévia da crucificação, ele houvera sido incensado e aplaudido, e aqueles mesmos que estavam ali jogando ramos para ele passar e veste,
e o elevando, foram os que, no meio da turba alucinada, pediram por Barrabás, ao invés dele, a soltura, para que Jesus mesmo fosse o crucificado. Em sendo assim, até mesmo se nós considerarmos a questão da virtude, quando alguém se destaca pelo cultivo da virtude, acaba sendo visto e valorizado, até mesmo porque a maioria acaba recuando diante dessa proposta. Mas aquele que tenta fazer o caminho da superação de si mesmo, precisa ter o cuidado de não acomodar diante do olhar que receba, do destaque que possa acontecer na sua direção e tentar ir além, se superando a cada dia. Focar e se proteger do incenso, do elogio farto, da inveja, que tem as mesmas dimensões de dano. E estabelecer as proteções para que eu faça o foco, usando a minha vontade, no objetivo. É como uma lente que, enquanto ela está desfocada, a visão ela fica embaçada, não é nítido, não tem como definir aquilo que eu estou enxergando, porque fica traçados, embaçados e confuso. Mas quando faz o ajuste do foco, da lente, eu consigo delimitar a imagem, diferente cor, alteração de a delimitação entre uma paisagem e outra, que o foco daquela lente me permite fazer. É a mesma coisa com o objetivo espiritual. Pela minha vontade, eu consigo ajustar o meu foco naquilo que importa, no essencial. E eu saio de uma esfera de confusões, de percepção, para seguir naquele objetivo a que houvera me proposto. Em Missionários da Luz, André Luiz ele vai dizer no capítulo 11 acerca dessa dificuldade que acontece quando percebemos que, mesmo querendo trazer toda a verdade a pretexto de auxiliar alguém, vejo que aquilo não é recomendado. Conforme vai dizer da dignidade da verdade plena, encontrar aquele que está plenamente liberto da paixão, do instinto, e que, inclusive, posso ser bondosa, caridosa, mas se eu ainda não alcancei o domínio de mim mesma, a voz final sobre a minha inferioridade, e ao invés de possuir a minha emoção e fazer a gestão dela, sou possuída por elas, num momento em que nós saímos da inteligência emocional, que foi muito holofetada há um tempo atrás, inclusive adentramos um período da inteligência artificial, que entra uma série de mecanismos da tecnologia para inovações subsequentes, mas o foco, aquilo que é
alastrado hoje é a gestão emocional, é a capacidade de ter o domínio sobre aquilo que sinto e ter a comando final em relação a isso. Caso contrário, vai acontecer de aquilo que a minha paixão me sugere, me chacoalhe, me desequilibre e acabe me levando a ter atitude que ele deseja, que é um comando fino, porque são conquistas. Não é algo que é nos entregado pronto, resolvido, e que recebo aquele pacote e passo a viver. Não. É uma construção de momento a momento, em que eu vou conseguindo fortalecer as minhas virtudes nobres. E veja, conforme é relatado aqui, que mesmo que eu tenha uma predisposição bondosa de auxílio a outrem, eu ainda posso não estar preparada para a verdade. Estar em condição de ser consolada, de ser ajudada, mas não de receber revelações que têm a ver com um pedido da minha parte de ter uma gestão mínima equilibrada da minha emoção. E aqui, inclusive, vai dizer o caso dessa moça Esther, cujo primeiro marido havia sido envenenado por um amigo do casal que tinha interesse em ficar com ela. Ele se adaptou a um veneno letal em dose diminuta, que nessa dosagem prestada não faria mal, mas que para alguém que não tivesse acostumado, um pouco acima, seria o suficiente para o desencarne. Convidou o marido dessa moça e colocou um pouco desse letal no vinho, que ele também bebera, mas ele estava acostumado. E o companheiro, como não tinha contato com aquele veneno, veio a desencarnar. E esse assassino consegue o intento de casar com essa moça. Eles têm 3 filhos. E, em sendo assim, vai acontecer de passar o tempo e ele experimentar um tormento devido ao que ele houvera feito, e sem condição para falar aquilo que tinha acontecido, e ele raiava a culpa, o remorso, a perturbação, e temia precisar ser internado no hospício pelo desequilíbrio em que caíra, vem a ter um ato contra si mesmo e sai pela porta do autoextermínio. E quando fora colocado de falar isso para Esther e esclarecer a situação, isso foi brecado pelo maior, mostrando a inaptidão dela para assabancar aquilo que seria revelado e que por hora precisaria ficar no sigilo. E é explicado que isso seria tisnar a esperança, a confiança dessas 3 crianças, ia ser uma intoxicação para o destino delas e teria como móvel querer ser campeão da realidade do que aconteceu, enquanto caridade seria, na verdade, dar fonte do conforto e do alívio, e não querer mostrar a sombra, o caos do crime, da deserção moral que acontecera.
E vai falar dessa questão do discernimento e da sabedoria que precisamos ter, visto que cada palavra vai ter sua ocasião, sua pertinência, como cada revelação e orientação, o seu tempo, a sua indicação. Se eu intento socorrer uma situação esmagando aquele que suplica intervenção, seria, na verdade, um contrassenso daquilo a que me propuseram. E, em sendo assim, posso pedir, dada a mudança na minha vida, isso não ser me dado por eu ainda não ter condições de abarcar com as implicações e revelações que aquilo significaria para mim. Por isso que, quanto mais nós fazemos o bem, mais liberdade nós vamos conquistando para fazer isso. Já se eu uso o meu livre-arbítrio para o crime, a nefandade, vai ser tirado de mim a forma de ir realizar aquilo. Isso vai mostrando como o mal cria cerceamento, grade, enquanto fazer o bem aumenta a minha liberdade, a minha moral, minha responsabilidade, e vai inclusive numa reação em cascata me dando novas ensanches de realizar aquilo. E por isso o chamado é para que nós saiamos do amor coagulado para o amor doativo, que é per se operacional. Porque quando eu aprendo a amar de forma genuína, desinteressada, eu sou naturalmente convocada para servir, que encontra o lugar de atuação, porque não é o serviço que faço, é a caridade que coloco naquilo que realizo. Em sendo assim, seja no centro espírita, numa igreja, na religião que for, onde tem um serviço nobre ali oferecido, que é abraçado e realizado por quem ali esteja, seja no local do meu trabalho, onde eu moro, com aquele que dorme no mesmo quarto que eu, com alguém que encontro todo dia num corredor. Porque são os detalhes da nossa conduta caritativa que vão dizer de nós. E não os grandes momentos, mas aqueles insignificantes instantes em que eu consigo deixar uma energia melhor para o outro. Que muitas vezes é um olhar, é um sorriso, é um acolhimento que oferto e que muda o dia do outro. Insufla esperança nele, afasta uma ideação suicida. E ele consegue se imbuir de energia nova para seguir o seu desiderato. Sendo assim, quando eu consigo aproveitar cada instante para essa operação nobre e adentro essa convocação da vida para a doação, o trabalho nobre, eu vou aprendendo a aproveitar cada momento nessa empreitada. E a vontade, ela vai passar por essa lei de Deus
que ela aciona para que eu consiga vencer minha imperfeição, visto que não conseguiremos vencer as nossas mazelas a não ser com uma vontade muito grande de fazer isso. Não sei que eu queira muito e esteja disposta a movimentar, colocar na mesa os instrumentais para fazer acontecer a vitória sobre a minha mazela, o meu defeito, eu me torno refém deles. Assim, esse desejo, esse querer, ele é a base que me faz acionar a lei divina a favor da vitória sobre a minha inferioridade. E é a única capaz de nos fazer realizar as mudanças que precisamos em nós. Visto que ela me tira da minha apatia, da minha preguiça, da minha inércia, que a matéria, se eu deixar por conta dela, ela quer repouso, facilidade, descanso. Ela vai pedir cada vez mais isso. É pela vontade que eu me tiro dessa acomodação e me coloco no suor e no sangue para as vitórias que me aguardam. E por isso é um movimento difícil, porque quando nós estamos falando desse suor, tem a ver com um desgaste energético, um empreendimento de tempo, serviço, para tirar de nós as construções que vão nos ajudar. Estarmos aqui num vaso orgânico em que essa ligação, essa cola com a matéria em que estamos, acaba que lança um véu sobre a imensidão da vida espiritual e da sua ascendência em relação aqui, é exatamente para testar a nossa vontade, fortalecer ela, para que possamos diminuir a hipermetropia da matéria e divisar melhor a vida espiritual, que é de onde promanamos. Aqui preexiste e continuará. E mesmo que possa misturar com uma ansiedade que experimentemos para fazer o bem, para vencer a nós mesmos, antes eu ter uma ansiedade pelo desejo de realizar o bem, do que eu me acomodar. Porque na medida que eu entro num caminho de serviço digno, ele vai me modificando também. Ele vai me retemperando, me equilibrando. Também vai pedir de nós as disposições de adequarmos o nosso estilo de vida para que aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio, isso vá sendo preenchido com materiais nobres que vão facilitar essa empreitada. Então a gente vai adquirindo força para ter um estilo de vida melhor, para ocupar o tempo com mais qualidade, para não perder tempo com quinquilharia, com rancor, para dar o perdão e seguir. E para ter uma rotina que nos faça aproveitar cada instante no nosso aprimoramento próprio.
E isso vai nos dando uma tranquilidade, meu o que for, porque existe uma felicidade que quando nós adentramos, nós não perdemos mais, que é aquela genuína, daquele que aprendeu e torna espontâneo no seu comportamento normal amar. Ao chegar nesse recorte de patamar, o mundo pode desabar sobre a minha cabeça, que eu permaneça em paz. E isso é um raciocínio melhor para elaborar respostas acertadas, uma lucidez para agir. O que vai fermentando os metais dessa força ignota, dessa vontade inabalável, que acaba se tornando parte de nós mesmos. Isso vai facilitando o nosso próximo passo. Porque não nos enganemos. Enquanto estivermos encarnados num vaso físico, corremos risco. Até o último instante será pedido de nós doses extras, infatigáveis, de suor, de vigilância, seja espiritual, seja mental, seja emocional, para lidar com a sombra inferior que envolve a todos nós, qual nós mesmos. Em sendo assim, a capacidade de nos equilibrarmos nesse processo de desenvolvimento, de resistência, que é essa sublimadeira de terra dadivosa, vai nos dando condição de vencer a paixão aflitiva, solvente, e desfrutar essa paz, essa alegria inefável daquele que é fiel ao coração do Cristo. Nesse arcano imemorial de uma chave iniciática. E devido a isso, somente esse esforço colossal, ele vai romper essa malha grandiosa do conforto e da inércia. E vai nos dando condição de, na dúvida, recuar devido a essa fermentação da lucidez. E aí eu evito uma temeridade, um arriscamento que arruinaria alguém, e vou tornando tanto a serenidade como parte do meu comportamento normal, o amor, que é algo que vou fazendo essa entrega tranquila, mesmo que me perceba numa ingência de me autoexaminar e analisar tudo, julgando aquilo em mim que disponibilizo. E aí eu vou conseguindo me melhorar,
E com isso o trabalho vai me dar uma vida melhor. E poder falar das nossas mazelas, ter consciência para fazer essa proposta, per si é sarativo. Pensa as nossas feridas, porque eu vou estar em contato com a minha verdade, que me dá a condição de ter a iniciativa que eu vou precisar para resolver. Não importa o esforço e o tempo que isso me demandará. Vou sendo capaz de respeitar o caminho diante de algum desajustado da sorte, qual nós mesmos. E que, se não consigo compreender, recorra ao silêncio proativo, intuitivo, sabendo que estamos em lutas entremeada, imiscuída de um pranto que desconhecemos nas lágrimas apagadas, mas que Jesus vê e nos usará consoante a nossa boa vontade para Leni.